A jornada do cutting continua. Chegamos atualmente nos 75 quilos. Para ser mais preciso, 75,2. Começamos esse cutting nos 83 quilos e, como mencionei aqui no canal, a ideia era chegar aí por volta dos 75 mesmo, que é onde eu tô agora. A questão é que, como eu também falei com vocês, a gente ia avaliar, no caso eu ia avaliar, para ver se eu continuaria ou se eu manteria por volta desse peso. Para ser muito sincero, eu gostaria de continuar um pouco o cutting, descer mais o percentual. Eu tô num percentual de gordura agora que eu já tive antes na minha vida, só que bem mais leve. Quando eu pesava 71, parecia que eu estava no mesmo percentual que agora, tá? Vamos falar alguma coisa por volta talvez dos 15%, 16%, tá? Eu quero descer isso ainda mais, principalmente porque se você ir ver minhas fotos de Physique Update, eu seguro bastante gordura na região do abdômen e das laterais, o torso, né? Enquanto o braço, costas eu tenho um percentual mais baixo e eu quero ver até onde eu consigo chegar. Até então, não estou passando por ter muita fome, não estou tendo insônia, o treino deu uma diminuída, já vou falar mais disso, mas eu estou conseguindo levar e essa vai ser a ideia por aqui. Mas eu não estou fazendo esse vídeo só para falar de mim, eu quero falar de vocês também, porque nesse vídeo eu gostaria de falar do papel real da proteína para uma pessoa que é natural e treina força durante a perda de peso. Meu nome é Gabriel Martins, sou de Pentagon Strength e bem-vindo a mais um vídeo. Cara, esse é um vídeo que quem acha que é super importante vai me odiar e quem acha que não é importante também vai me odiar. Eu já estou acostumado a fazer esses vídeos aqui no canal que são controversos. A questão é que o corpo humano não é A mais B, entendeu? O corpo humano não é 1 mais 1 igual a 2. Não é só porque funciona no papel que vai funcionar para você, principalmente porque você é natural e que para todo mundo vai ser igual. Eu quero falar de maneira geral. Qual que é o real papel da proteína enquanto está perdendo peso? Eu acho que todo mundo já está careca de saber, eu inclusive, que a proteína, ela é o bloco construtor do músculo, entendeu? Mas aí eu te pergunto, rapidamente, me responde sem pensar, o que determina quanto músculo você natural vai criar? Se você falou hormônio, você está parcialmente certo, porque se você não tiver treinamento, você não tem estímulo hormonal. O alimento por si só não é o suficiente de gerar um estímulo hormonal grande o suficiente para você ver resultado no espelho. Não importa o que as pessoas anabolizadas falam para você, não importa o que os nutricionistas anabolizados falam para você, beleza? Eu não estou aqui para te vender suplemento, presta atenção. Se você comer perfeito e não treinar, você não tem resultado. Agora, e se você treinar perfeito e comer que nem um lixo, você tem resultado. Sabe por quê? Porque o treino é o mais importante para a pessoa natural. Não estou falando para você sair daqui, ficar comendo tanto de porcaria, esquecer dos seus macronutrientes, jogar a sua pressão sanguínea. Não estou falando disso. Eu estou te dando um exemplo. Extremos. Os extremos nos ajudam a guiar no nosso caminho, que é pelo meio. Beleza? Se você treinar fazendo séries próximas à falha, volume razoável, intensidade razoável, frequência, e não faltar nenhum treino, sem prestar atenção no alimento, seu físico vai transformar. Talvez não tanto quanto você queira, talvez não tanto quanto você espera, e nem sequer perto, tá? Não estou nem falando de potencial genético, porque eu sinceramente acho que isso não existe. O nosso potencial genético como natural é basicamente a corrida contra o nosso envelhecimento, vamos dizer assim. É isso que vai determinar o quanto você consegue ficar no caminho sem sair dele ao máximo tempo da sua vida. Enfim, não é disso que a gente está falando, não está falando de limite natural. Então, pessoal, agora eu vou te falar o seguinte, vou te fazer a seguinte pergunta. Qual nutriente é o mais importante para o seu treino? Se você pensou que é a proteína, porque ela está regulada ao ganho de massa muscular, você está errado. O macronutriente mais importante para o seu treino é o carboidrato, porque carboidrato é energia. E se você quer treinar, você tem que ter energia, tá? Faz um dia de jejum e vai treinar que você vai ver que vai ser horrível. Agora faz um dia de jejum e imediatamente antes do treino, toma um Todd. Tô tentando pensar na coisa mais cheia de açúcar que eu consigo pensar. Come 3 paçoquinhas. Pode ficar um dia sem treinar, come só 3 paçoquinhas, não tem quase nenhuma proteína naquele negócio. Seu treino vai ser um negócio de outro mundo, entendeu? Porque você vai conseguir performar, porque o mais importante para o macronutriente para o treinamento é o carboidrato. E o fator mais importante para determinar a diferença no físico da pessoa natural é o treino. Junta as duas coisas aí agora que eu não preciso de falar mais nada. Logo, se você é natural, está perdendo peso, o mais importante para você é o carboidrato. Da mesma forma que é um mais importante quando você está ganhando peso também. Só que qual a diferença? Que quando você está ganhando peso, você está comendo muito mais carboidrato. Tá? Então, assim, como você está comendo muito mais, se você está comendo, vamos chutar um número aqui, porque eu nem faço esse tipo de conta mais na minha cabeça. Está comendo 200 gramas de carboidrato e passa por 220, a diferença é mínima, entendeu? Aí talvez se você passe de 70 para 100 de proteína, pode até ter alguma diferença. Eu sinceramente acho que não, mas pode ser que tenha, entendeu? Agora, a questão é a seguinte, quando você está perdendo peso e você começa a meter a tesoura em tudo, aí as coisas vão ficando diferentes. Principalmente se você está perdendo bastante peso. Tá?
tá? A minha ideia é perder mais de 10 quilos. Aí vai começar a fazer diferença. Mas eu também não estava começando com 30% de gordura. Se você é uma pessoa que está aí por volta dos 35, pessoa que está realmente acima do peso, pode esquecer esse papo fora, cara. Simplesmente segue a sua dieta e treina pesado, que é o mais importante, que você vai conseguir chegar lá e não sai do caminho. Não falta o treino. Porque se você faltar o treino, aí você nem precisa ver meu canal, porque tudo que eu tô falando aqui está sendo jogado no lixo, beleza? Eu dependo que você não falte no treino e faça a sua parte. Tá? Agora é o seguinte, você está perdendo peso, você começou a meter tesoura, começou a diminuir caloria, começou a diminuir todos os macronutrientes, aquele que vai fazer mais diferença vai ser o carboidrato, entendeu? Então é por isso que, por mais que em teoria faz muito sentido você aumentar a sua proteína durante o cutting, se você fizer o teste a diferença não vai ser tão grande assim. E se você sacrificar carboidrato, ficar abaixo da sua reserva energética para aumentar a sua proteína, o efeito que isso vai ter no seu físico não vai ser tão grande quanto você espera. Porque qual que é a ideia, pessoal? Agora eu vou tentar ir um pouquinho atrás da cortina para te explicar o que está acontecendo na frente. Qual que é o sentido de você aumentar a proteína? É porque quando você estiver durante o treinamento e seu corpo acabar de utilizar o glicogênio, ou estiver diminuindo, porque nunca acaba, seu corpo está diminuindo o glicogênio, seu corpo quer começar a quebra de proteína do músculo para usar como energia, a teoria diz que se você tiver energia no seu sistema digestório, seu corpo vai pegar dela primeiro para quebrar, antes do seu músculo. Isso vai proteger o seu músculo, entendeu? Essa é a teoria. Agora, o quão relevante é o efeito disso para a pessoa natural experiente treinando? Não sabemos dizer, porque é assim, a gente tem basicamente, nossa ciência ela é muito rasa, ela é muito difícil de medir variável. O estudo científico chama qualquer pessoa que treina 6 meses de experiente. Eu conheço gente de 6 meses que treina 6 meses, não consegue fazer 60 kg, homem alto e pesado, não consegue fazer 60 kg de supino. Isso pra mim não é experiente, entendeu? Então assim, cara, é muito difícil falar sobre pesquisa científica nesse meio. Então a gente tem que lê-la sim com uma pitadinha de sal, mas a gente tem que considerar a experiência de quem faz. E por muitas vezes a pessoa fala que aumentou a proteína e protegeu, né, a massa muscular dela, mas aí na hora que você vai ver, essa pessoa passou a faca na gordura e manteve o carboidrato alto, tá? Então, às vezes, o que está protegendo ela é o carboidrato. E ainda assim, eu recomendo você assistir o canal do Joffrey e o canal eu acho que é do 3DMJ, do Alberto Nunes, se não me engano foi ele que andou comentando recentemente, agora tô na dúvida, talvez eu ponha aqui nos comentários ou vocês me ajudem aí, tá? Ele comentou recentemente que ele perdeu o peso, diminuindo um pouquinho a proteína e aumentando o carboidrato e viu melhor manutenção da massa muscular, tá? Por quê? Porque é muito simples, cara. Quando você está realizando exercício de treinamento aqui com a gente, com peso, seu corpo vai usar glicogênio, tá? Ele primeiro vai usar creatina fosfato, depois vai utilizar glicogênio. Se você tem pouco glicogênio, essa fase vai durar pouco, ele vai usar proteína. Se você tem proteína abundante, beleza. Mas se você conseguir frear aqui no meio, dando mais glicogênio através de uma maior ingestão de carboidrato, o resultado talvez seja mais interessante, tá? Principalmente para quem é experiente, natural, tá? Essa é a mensagem do vídeo. Se você é iniciante, cara, se preocupa com nada disso, vai simplesmente treinar. O seu treino é estímulo suficiente para você ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Infelizmente eu não consigo mais fazer isso, então eu tô na luta, tá? Apesar disso, você que é iniciante, tá? Ouça com muito cuidado o que eu vou falar aqui agora. Existe um fenômeno que é extremamente simples, tá? Mas ele não é muito considerado porque ele é difícil de prestar atenção, que é o seguinte: quando as pessoas estão de dieta, elas acabam mudando o treino. Isso é invariável. Eu tive que mudar o treino porque eu precisei. Inclusive, eu recomendo que você só mude quando você precise. Tente manter o mesmo treino o máximo de tempo possível. Mas a pessoa muda. Então, às vezes, ela está na academia, vamos supor que ela está fazendo um leg press, na verdade, é cadeira extensora, e aí ela está perdendo peso, a cadeira extensora começou a ficar difícil, e ela começou a prestar mais atenção nas repetições que ela está fazendo. Às vezes, ela está fazendo a excêntrica mais devagar, às vezes, ela está contraindo mais em cima. O que pode acontecer? A pessoa perdeu o peso, aí ela olha no espelho e fala assim: putz, meu quadríceps manteve, ou meu quadríceps parece até que aumentou. Só que a pessoa alterou tanto o treinamento, tanto o estilo de treinamento, que vamos supor que o vasto medial dela, que é a parte de dentro da coxa anterior, não estava muito treinado. Ela ficar segurando a repetição lá em cima, pode ser que tenha um efeito cumulativo ao longo das sessões que hipertrofiou o vasto medial dela, que estava atrás. Então o vasto medial dela teve ganho de iniciante. E aí na hora que ela olhou no espelho, ou na hora que ela mediu, o número ou a percepção subjetiva dela foi falha. Porque talvez ela tenha perdido de um lado e ganhado de outro. Às vezes a pessoa está perdendo peso e ela começa a olhar no espelho e fala: putz, realmente meu deltoide lateral não está bem desenvolvido, vou adicionar uma elevação lateral. É pouco esforço, não tem quase estresse nenhum no sistema nervoso central, vou colocar, ver o que acontece. E aí a pessoa vai olhar no espelho e fala: nossa, realmente tive uma hipertrofia de ombro. Mas é porque um grupo muscular que estava destreinado. Da mesma forma o pescoço, a panturrilha, tá? Glúteo, algumas porções do glúteo que às vezes a pessoa não treina. Abdômen, às vezes tem gente que só treina abdômen quando está perdendo peso, né? Então, ganhos de novato podem acontecer, não só em grupos, mas como em porções do grupo muscular.
a porção clavicular do nosso peitoral, várias outras coisas, tá? É possível disso acontecer. Então tem esse efeito também. Então é muito difícil analisar essas coisas. Então você tem que fazer o quê? Testar, tá? É isso que eu tô fazendo também. Eu quero mostrar para vocês que é possível você ter uma perda de peso, até um percentual de gordura interessante, tá? Sem nada extremo. Simplesmente fazendo mudança. Eu não tô calculando minhas calorias, eu não tô calculando meus macronutrientes, eu tô fazendo boas escolhas e diminuindo minhas quantidades. Isso já está sendo o suficiente. Agora que eu comecei a chegar perto de 75, eu tô vendo que a minha tendência começou a entrar num platôzinho. Não parou, não tá no platô, ainda tô perdendo peso, mas vamos supor que o ritmo de perda tá diminuindo. Isso é normal. Agora eu vou ter que começar a prestar um pouquinho mais de atenção. Atenção não. Vou ter que prestar um pouquinho mais de atenção nessas escolhas que eu tô fazendo. E assim a gente vai mantendo. Se chegar a um ponto que de fato eu tenho que começar a contar calorias, assim eu faço. Pessoal, esse é o vídeo que eu queria trazer hoje. Eu falei um pouquinho sobre a minha jornada para poder exemplificar para vocês e discutir a questão da proteína na nossa perda de peso, tá? Eu acho que é uma discussão muito importante, muito atual e recente, e vocês têm que experimentar e têm que, às vezes, né, fazer essa jornada, não porque é a única fonte de informação, mas é porque é mais uma que pode nos ajudar a chegar numa conclusão coerente. Beleza? Não tô falando que é inútil, nunca vou falar isso de nada. Você vê que eu tô sempre falando para você ser moderado, e da mesma forma, seja moderado na sua abordagem das suas proteínas durante a sua perda de peso, não tem que ficar jogando lá em cima, tá? Mas não deixa de esquecer o carboidrato e cortar tudo nele, né? E eu não vou nem entrar em dieta ketogênica, que é um vídeo diferente. Beleza? Se você assistiu até aqui, muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.